Gente, boa noite. Boa noite. O pessoal chegando aí. Boa noite. Tudo bem com vocês? Nós já estamos aí dentro do horário que está previsto para o início, né, do nosso encontro de hoje, nosso webinar. E gostaria de dizer para vocês que eu estou aqui em nome da Inclusiva e que estarei trabalhando com vocês no webinar de hoje, tá? Meu nome é Luciane, sou Luciane Campos, sou educadora, sou professora, sou pedagoga, mas antes de começar, de apresentar, de falar mais alguma coisa, porque eu já começo falando desembolado, eu gostaria de saber se tem alguém, né, da Secretaria de Educação que gostaria de estar dando aí abertura e fazendo esse momento inicial aí com a gente. Luciane, eu sou Diana, né? Estou como gestora educacional e quero agradecer a sua presença, né? E dar uma boa noite a todos os colegas, que a gente tenha, como sempre, né, uma boa webinar, com muito aprendizado para nós. Isso aí, Diana. Tem mais alguém? A gente já pode iniciar? O que você me fala? Podemos, Luciana. Hoje nós vamos contar com um número menor de profissionais, devido a uma reunião que nós temos hoje na escola, do ensino fundamental. Sim. Uma parte, né, dos anos iniciais vão estar em reunião com os pais hoje, neste horário. Mas depois vai ficar gravado, eles vão estar podendo assistir, né? Isso. Então, Já iniciamos a gravação, o webinar vai ficar gravado, e eu acredito assim, que a gente vai poder depois compartilhar esse momento, então, com os demais, quem não puder estar aqui. Então, sim, em respeito a todo mundo que se organizou, né, para estar aqui nesse momento, imagina a correria para chegar aqui às 18, para estarem presentes, porque, né, as atividades elas vão até às 17, 17h20, não sei bem direitinho como é que é aí na rede de vocês, né? Cidade menor, todo mundo mora um pouquinho mais perto de casa, trabalha perto de casa, então dá uma facilitada, mas ainda assim tem esse deslocamento, chegar em casa e a gente, né, voltar para, na grande maioria das vezes, um terceiro turno já aí de atividades. Boa noite. Boa noite. Então, é nessa correria que estão todos nós, né? Gente, como eu comecei me apresentando, né? Sou uma educadora, sou uma pedagoga que tem uma experiência aí dentro da educação especial, e é desse lugar que eu venho para poder compartilhar um pouquinho com vocês hoje, dentro dessa temática que foi escolhida aí pelo grupo de vocês, né? É uma escolha muito necessária, é um tema que a gente está vendo a necessidade de estar conversando, estar discutindo, estar aprofundando os conhecimentos acerca dele. Por quê? Porque a gente está falando de comportamento, né? Quando a gente pensa em manejo de comportamento, primeiramente a gente tem que pensar no que é o comportamento. E quando a gente para pensar em comportamento, eu tenho aí uma amplitude muito grande do que seja é possível de ser trabalhado, tanto com o grupo público aí dos estudantes da educação especial, né? Quando a gente pensa aí nos estudantes da educação especial, são os alunos com deficiência física, visual, auditiva, intelectual, os estudantes com transtorno do espectro do autismo, também a gente pode pensar em manejo de comportamento junto com eles. Se tiver também um grupo de estudantes com altas habilidades também, às vezes é necessário pensar em manejo de comportamento, mas a gente também tem outro público, que são os estudantes com TDAH, com transtorno opositor desafiador, e pensando, né, de forma mais ampliada ainda, todos nós temos comportamentos que podem necessitar, em algum momento, de serem manejados, né? E a gente vai pensar isso, o que é isso? Como assim, né? Que comportamento é esse, né? Que comportamento que a gente vai manejar?
Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e pensar também em estratégias de manejo de comportamento. Quando é que a gente maneja comportamento e que estratégias que a gente tem, quais os embasamentos que a gente pode utilizar para pensar no manejo de comportamento, tá certo? Então, vocês ficam, assim, muita vontade para a gente poder estar conversando ao longo desse webinar. A gente inicia agora às 18 e vamos até às 19, então, quando estiver faltando uns 10 minutinhos, a gente abre para uma conversa, para perguntas, mas eu tenho um costume de gostar que vocês possam ficar à vontade para me interromper. Levantou a mão aí, né? Quer falar alguma coisa, porque às vezes naquele momento aquela fala, aquela dúvida, ela está assim, muito latente, então vocês podem ficar à vontade, não me atrapalhe, não me incomoda, não, vocês podem ficar à vontade para a gente tratar com relação às questões que são do tema do webinar aqui de hoje, tá certo? Então, dito isso, a gente vai pensar aí o que é comportamento. Nossa primeira grande necessidade é discutir, é entender, né? Comportamento. O que seria um comportamento? É a maneira como as pessoas, e aí estou falando de pessoas, estou falando de ser humano, todos nós, a maneira como nós agimos, como nós interagimos com o mundo ao redor. Né? Como é que eu vou interagir? Como é que a minha forma de interagir com o outro, a minha forma de interagir com a atividade, a minha forma de interagir no momento em que eu tenho uma perda, numa hora em que eu ganho, na hora que eu preciso de me responsabilizar por algo que eu fiz. Então, isso é comportamento. Então, o comportamento são as minhas atitudes, tá certo? Tudo isso é comportamento. Todas as ações que eu tenho, né? Tudo isso é comportamento. Deixa eu só fechar um outro aqui, porque parece que está dando microfonia. Para não ficar incomodando, tá? Então, o comportamento, é preciso a gente entender que a gente tem algumas estratégias que são eficazes para que possa ser manejado, tá? E que existem por trás de comportamento, sempre tem alguma coisa que aconteceu, né? Tem uma ação, teve algo que desencadeou aquele comportamento. O comportamento ele não acontece simplesmente a partir dele, né? A gente comporta a partir de algo que motivou esse comportamento, né? E a gente vai desenvolver intervenções adequadas a partir do que a gente deseja alcançar. Então, cada comportamento ele é uma resposta, como está aqui, é uma resposta a um estímulo, a um evento, a algo que aconteceu. Como eu vou responder, como eu me comporto diante daquilo, é que é a grande questão. Diante de uma mesma situação, eu posso ter um comportamento que seja funcional, que seja adequado, ou eu posso ter um comportamento disfuncional, um comportamento disruptivo. Boa noite. Boa noite. E aí é que está a grande questão. A gente está aqui pensando nesses comportamentos, no manejo desses comportamentos que são disfuncionais, que são disruptivos, correto? Então, é importante lembrar que os comportamentos eles não são aleatórios, mas sim são influenciados por fatores internos. Às vezes eu vou comportar por algo que eu tenho aqui comigo, uma forma minha de agir, um incômodo que é meu, ou uma grande alegria que é minha diante daquilo, ou diante de uma situação externa, né? E são esses os fatores que vão moldar um comportamento. E quando a gente pensa, então, em trabalhar comportamentos, né? Em manejar comportamentos, eu tenho que pensar isso a partir de quê? A partir de uma ciência. E hoje a gente tem, né, a análise do comportamento aplicada, que tem sido muito estudada, né? E ela é uma ciência chamada ABA, que
ela se dedica quê? A estudar comportamento humano. Então, onde existe um comportamento humano, onde a gente está se comportando, onde eu estou agindo, seja eu um sujeito com deficiência ou não, né? Com algum transtorno ou não, existe uma possibilidade de manejo de comportamento a partir da ciência ABA. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu vou estudar ABA para trabalhar com autista? Não, a gente vai estudar a ciência ABA, ela vem para quê? Ela vem para me trazer elementos, para me trazer subsídios, para me trazer informações, para que eu possa entender e manejar comportamentos de pessoas com deficiência, com transtornos ou não, tá certo? Vamos pensar o seguinte, eu tenho um determinado comportamento que é meu de costume. Na hora que eu vou deitar e vou dormir, teve uma palestra que eu fiz uma vez, foi muito interessante isso, a menina fazendo esse relato, ela falou assim, agora eu estou entendendo o que é necessário de manejar de um comportamento. Então, ela se casou e o marido tinha o costume de balançar o pé na hora de ir dormir. Aquilo para ela era um grande incômodo. E para ele era um costume, então ele dormia balançando o pé e tal. E aí ela falou, não, nós vamos ter que arrumar um jeito. Ou a gente vai ter que dormir cada um para um lado, eu não dou conta de dormir com você balançando esse pé. E aí tiveram que pensar em uma forma, né, de manejar, de criar ali uma estratégia para que cada um, né, pudesse ser respeitado no seu jeito de ser e conseguisse conviver, né, com o jeito dele. Então, ou ele ia parar de balançar o pé, ou ia criar uma estratégia. Aí ela falou, aí a gente pensou em usar aí aquele travesseiro de corpo, né, aquele rolo de corpo, e foi melhorando e tudo. Então, assim, manejou um comportamento, de nada de coisa com deficiência. Então, a gente começar a pensar sobre aquele comportamento, entender o que acontece, por que acontece, e que estratégia a gente vai utilizar para mexer ali. Então, não estou querendo dizer com isso que a gente não pense em manejo do comportamento somente pensando em pessoas com deficiência, não. Então, a ABA ela tem apresentado resultados que são satisfatórios, né, que vão visar a resolução desses problemas. É uma ciência. E a gente não sai fazendo as coisas no achismo. Então, a gente tem que estar com embasamento. Na educação, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Eu fiquei sabendo, fulano fez isso e tudo, então deu certo. Funciona, a gente estudar casos, às vezes funciona, mas eu não tenho elementos suficientes para bancar aquilo que eu estou fazendo. Então, eu tenho que aprofundar meu conhecimento, eu preciso estudar constantemente. E aí, a gente vai usar o quê? Qual conhecimento? Porque quando a gente fala, olha, a gente fez isso embasado nas orientações, nas diretrizes da ciência ABA. Tá certo? Então, só para a gente poder trazer isso. Então, a ABA é essa ciência que faz a análise do comportamento aplicada. Ela vem analisar e explicar essa associação que existe entre o ambiente que eu estou ali, o comportamento e a aprendizagem. Então, ela vai voltar, né, o seu olhar para esses três aspectos. O ambiente, que lugar que é esse? Tem comportamento que ele é adequado em um determinado momento, em um determinado ambiente, em outro ele não é adequado. Então, a gente tem que pensar nessa situação. Que ambiente é esse? Que meio é esse? Qual que é o comportamento em si? E a aprendizagem. Então, por exemplo, piscar é um comportamento? Piscar é um comportamento. Gritar é um comportamento? Gritar é um comportamento. E, às vezes, a gente tem comportamentos, por exemplo, em que você está no estádio de futebol e aí você vai gritar. Tem algo disfuncional, inadequado entre gritar em um estádio de futebol? Durante o jogo, seu time está lá fazendo gol ou está perdendo? Hein, gente? O que vocês acham? Pode me responder, vamos lá. Eu gosto da participação, quero ver se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando aqui. Normal gritar nesse ambiente, sim.
Não é? No estádio de futebol, gritar é super normal e até necessário para dar aquela energia, não é isso? Então, normalmente, quem procura ir para o estádio de futebol é porque está a fim de extravasar. Então, chega lá e ele vai gritar, não é? Então, no ambiente, estádio de futebol, o comportamento, gritar, ele é um comportamento adequado, um comportamento funcional. Agora, vamos imaginar, essa pessoa não foi hoje para um estádio de futebol, ela foi para a igreja, para a escola. Gritar lá na igreja, gritar lá na escola, na grande maioria das vezes, vamos pensar assim de forma geral, um comportamento funcional, adequado, dentro de sala de aula, durante a celebração, a missa ou o culto? Hein, gente? É funcional? É adequado? Não. Cíntia colocou aqui para mim que não. Vocês também concordam, gente? Não. Sim, não se pode gritar na igreja, né? Não é funcional, não é um comportamento funcional. Não é um comportamento funcional. Então, se isso está acontecendo, a gente vai precisar de pensar o quê? Uma forma de manejar esse comportamento, né? Você está gritando dentro da igreja, está gritando dentro da sala de aula, né? A gente vai precisar manejar. E aí a gente vai começar a pensar o quê? Eu tenho que entender por que esse sujeito, né, essa criança ou esse adolescente, esse sujeito, ele está gritando ali dentro desse espaço. Concordam comigo? Por que ele grita? Aí a gente vai entendendo isso, a gente vai ter, então, elementos, a gente vai ter subsídios para pensar nesse manejo. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas era só para entender essa questão do ambiente. O comportamento, então, ele não pode ser pensado, analisado como disfuncional, sem a gente considerar em que espaço, em que ambiente, como é que ele aconteceu, por que ele aconteceu, o que acarretou aquele comportamento. Isso a gente vai precisar analisar, tá certo? Uma vez que um comportamento ele é analisado, um plano de ação, né, a gente vai implementar para quê? Para modificar aquele comportamento que a gente está entendendo como disruptivo, disfuncional. Tá bom? A teoria comportamental, lá dentro, né, que ela advém do behaviorismo, ela concentra-se nessa análise objetiva desse comportamento. Isso é muito importante vocês entenderem. Um comportamento, ele é sempre observável, então eu preciso de observar onde que ele acontece, por que ele acontece, então eu consigo observar esse comportamento e mensurar esse comportamento. Ele acontece em que frequência? Quantas vezes? Né? Em que momento ele acontece? Então, comportamento, ele pode ser observado e mensurado. Eu só vou ter condições de pensar em um plano de intervenção, um plano de ação para manejar esse comportamento, se eu conseguir observá-lo por um determinado período e conseguir identificar com precisão quando é que ele acontece, com que frequência ele acontece e por que ele acontece. Tá bom? Isso vai ficando mais esclarecido daqui a pouco, na hora que eu for trazendo mais informações para vocês. Então, a ciência do comportamento, ela visa trocar essas condições sobre as quais o comportamento ocorre, ou trocar as consequências de um comportamento para conseguir efetuar uma mudança nesse comportamento em si. Vamos pensar aqui comigo um bebê. O bebê, logo que ele nasce, ele tem uma forma de se comunicar com o meio. Qual que é a forma dele de se comunicar? De se expressar? Como é que é, gente? Que o bebê, ele usa? Chorando. É o choro, não é isso? Então, o comportamento dele de choro, ele é um comportamento que visa o quê? Uma comunicação. Ele traz ali elementos essenciais para que ele seja compreendido, não é isso? E aí ele vai chorar. Então,
o primeiro choro do bebê, o que a mãe logo pensa? Que ele está sentindo o quê? O que pode ser o primeiro choro de um bebê? Fome, dor. Fome. Logo de cara a gente pensa, está com fome. Não é isso? Depois a gente pensa, está com dor. Frio. Aí depois, frio. O que mais que a gente pensa? Está molhado. Não é isso? Está com sono. Né? Então, a gente vai colocando uma série de possibilidades. E aí eu começo a observar melhor. E aquele bebê começa a ter mais uns dias, uma semaninha, e aí eu já começo a saber direitinho. Concordam comigo? Qual que é o comportamento de fome? O choro de fome, que é diferente do choro de dor? Que é diferente do choro quando ele está com sono? Sim. Não é? Então, esse comportamento de choro, o mesmo choro, ele passa a ter ali um significado diferente conforme a maneira que como é que ele expressa aquele choro. É tudo choro, mas a gente observa, e aí eu vou observar, vou perceber mais ou menos o horário, eu acabei de trocar. Então, não é choro de que está molhado, né? Ele mamou, então pode ser que ele tenha sentindo uma cólicazinha, né? Isso é choro de dor, né? Acabou de mamar, ainda vai rotar, não é assim? E a gente vai conseguindo entender, né? Vou conseguindo ter elementos suficientes para esclarecer para mim aquele comportamento. Às vezes, junto do choro, vem uma mexida no cabelo, ele pega as coisas, aí eu percebo que ele está com sono, que ele está com uma manhãzinha. Então, esse comportamento começa a aparecer para mim de forma mais evidente, mais esclarecida. E aí, por que eu sei isso? Porque eu observo, né? Eu estou ali observando, eu estou atenta a esse comportamento, ao que aconteceu antes. E aí, acontece uma coisa muito interessante. Se ele chora, gritado, e eu dou o peito, né? Se ele amamenta, ele sempre que ele sentir fome, o que ele vai fazer? Ele vai chorar daquele jeito. Ele sabe que se ele chora de um outro jeito, ele vai ganhar um colinho, né? Ele chora de manha e ele não para de chorar, porque ele está querendo ganhar, querendo ficar no colo, não é isso? Então, se ele chora e ele ganha o colo, sempre que ele quiser colo, o que ele vai fazer? Vai chorar, não é isso? Então, o comportamento, ele quer atingir um objetivo. E aquele objetivo, se ele é atingido, ele é reforçado. Imagina só, vou fazer uma visita aí para vocês em São Tiago. Chego aí, vocês vão me servir um café bem gostoso. E aí eu falo assim, nossa, que café gostoso, gente. Não adorei o café que vocês me serviram e tal. E aí eu vou falar isso. Vou fazer um elogio para esse comportamento de vocês que foi de me servir um café. Qual que é a chance de, na próxima visita que eu fizer para vocês me servirem um suco? Hã? O que é mais certo de vocês me servirem novamente? Café. O café, que eu gostei, que eu elogiei, não é isso? Então, se eu quero que um comportamento, ele vai se repetir, eu vou, né? Então, eu vou reforçar aquele comportamento. E aquilo que acontece após o comportamento, tem o que acontece antes, o comportamento em si, e algo que vai acontecer depois. O que acontece logo após o comportamento, ele é um reforçador. Um reforçador para que esse comportamento continue existindo ou deixe de existir. Porque se vocês não me servirem um café, mesmo que eu fiz tudo, eu elogiei, eu falei tudo, chegou da outra vez, eu não ganhei um café, então ele vai fazer o quê? Ele vai extinguir aquele meu comportamento de elogiar. Concordam comigo? Então, não vai ter mais elogio. Por quê? Porque eu não ganhei o café de novo.
Então, eu vou parar, né? Não vou dar esse elogio. Não ganhei o café, então não vou fazer. Então, sempre que eu faço que eu ganho café, eu vou continuar elogiando. Então, o que acontece depois é reforçador para este comportamento que aconteceu. Então, o comportamento, ele é geralmente medido com base na duração, na frequência e na intensidade. Quanto tempo que eu fiquei fazendo aquilo? Chorei muito tempo, 5 minutos, ele chorou 5 minutos. Mãe deixou ele na escola, ele ficou aqui chorando por 5 minutos. Com que frequência? Todos os dias. Ah, então. Ou então, ele chega na escola e chora por 1 hora quando a mãe traz. Quando é o pai que traz, ele chora por 5 minutos. É diferente, não é, gente? Saber, né, a intensidade, a frequência, tem detalhes aí desse comportamento. Ele chora com a mãe e com o pai. Mas quando a mãe chora, ele chora com mais intensidade. Quando o pai chora, ele chora com menos intensidade, por menos tempo. Então, já tem informações que vão me trazer elementos diferentes aí. Geralmente, quando a gente quer substituir um comportamento, é porque considera que esse comportamento tem excesso, ele está em excesso, ou ele está em déficit, ele não é um comportamento adequado para aquela situação. Então, são comportamentos que eu chamei aqui anteriormente de comportamentos disruptivos, comportamentos disfuncionais, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa fazer é coletar dados para determinar o ponto de partida e em relação ao qual vai mudar, né, esse comportamento. Sem ter dados, sem saber o que aconteceu antes e sem saber o que acontece depois do comportamento, eu não tenho informações suficientes para que eu consiga fazer manejo de comportamento. Se eu ficar presa somente no comportamento e não observar o que acontece antes e o que acontece depois, eu vou ter pouca chance de mudar esse comportamento. Então, é um trabalho de muita observação, de uma observação muito cuidadosa, muito cautelosa, porque eu preciso estar atenta, eu preciso fazer registros. Né? Se eu não tivesse alguém lá na porta da escola observando quem é que trouxe essa criança para a escola, qual o dia que a mãe traz, qual o dia que o pai traz, e que observasse isso, eu não teria um elemento importantíssimo aí para conseguir identificar o que de fato está acontecendo. Vocês estão conseguindo entender? Está ficando claro, gente? Como as câmeras ficam desligadas, eu não consigo ter um feedback assim pelo rostinho de vocês. Então, é importante que vocês me sinalizem aqui. Está dando para entender? Eu posso continuar nesse raciocínio? Vocês estão conseguindo compreender comigo? Sim, está muito claro. Sim. Está ficando esclarecido? Está ok? Posso seguir assim? Muito claro. Sim. Então, tá bom. Então, vou seguindo. Qualquer coisa, vocês podem me sinalizar. Tá certo? Então, olha, analisando um comportamento, disse isso para vocês e agora isso vai ficar muito claro. Para que a gente possa compreender e manejar um comportamento disruptivo, é fundamental analisar a relação entre os eventos que antecedem e os que vão preceder esse comportamento. Então, o que vem antes e o que vem depois. O comportamento em si, vocês estão vendo essa linha aí, ABC do comportamento? O comportamento em si é o que está no meio, é o B. Ali é o comportamento. A gente tem o A, que é o antecedente, e o C, que é o consequente. Então, eu vou ter que analisar a relação entre esses 3 momentos, tá certo? E as consequências que seguem. Essa análise ela é conhecida como análise ABC. E ela vai fornecer para mim insights que são preciosos para que eu possa realizar um trabalho eficaz. Você tem lá dentro da sala de aula aquele estudante que toda vez que você entrega para ele uma folha de atividade, ele rasga ela, a gente tem que observar. Então, entreguei a folha, ele rasgou. O que eu fiz antes? O que aconteceu antes?
O que acontece depois que ele rasga a folha? Aí ele sai, ele vai lá para fora, eu falo com a pessoa que acompanha ele, não, leva ele lá na biblioteca, vai com ele lá no parquinho, vai com ele lá na pedagoga, porque ele está nervoso. E aí, toda vez que eu entrego folha, ele rasga a folha, e aí eu falo, não, leva ele lá para ele poder se acalmar. O que vocês acham que ele vai fazer todas as vezes que eu entregar a folha para ele? Ele vai rasgar, né? A Diana está falando, ele vai rasgar. Por quê? O que ele está alcançando quando ele rasga? Ele está alcançando alguma coisa. É uma coisa boa? Não é uma coisa boa, né? Mas ele está alcançando algo, né? E na hora que esse comportamento, a gente não pode emitir juízo de valor, tá, gente? A gente tem que analisar o comportamento, assim, de forma mais ética possível, vamos pensar assim. Sem emitir valor, sem colocar, sem ficar julgando aquilo dali, né? Muitas vezes a gente tem comportamentos que eles não têm, não faz aquilo de forma proposital, mas ele acontece e ele está se repetindo. E aí a gente tem que observar isso de um outro lugar, que é o nosso lugar de adulto, que é o nosso lugar de condutor daquele processo, né? Os nossos estudantes estão lá conosco. Né? E a gente tem que olhar isso. E eu tenho que olhar, muitas vezes, também, na minha atitude, às vezes é um pouco complicado, porque às vezes eu não consigo perceber o que eu estou fazendo que está reforçando aquele comportamento. Por isso que é necessário fazer o registro. E eu vou registrar o quê? Esse antecedente. O que acontece antes do comportamento? Quais são os gatilhos que desencadearam aquela ação? Podem ser ações de terceiros, pode ser um evento. Chegou na escola hoje, está tendo uma atividade, resolveu ter uma palestra que fizeram fazer hoje aqui na escola, lá na quadra. Então, esse menino chegou e a gente não vai para a quadra hoje, sempre a gente faz o primeiro momento, a primeira aula hoje seria na quadra. Então, o que aconteceu? Está tendo alguma coisa acontecendo nessa quadra e nós não vamos para lá. E aí ele se desorganizou. Então, na hora que eu cheguei na sala que a gente sentou, ele chorou, ele gritou, ele fez um monte de coisa. E aí eu vou saber, por que ele chorou, que ele gritou, nós entramos todos para a sala? Aí eu vou ter que começar a observar. Por quê? Às vezes eu não vou conseguir perceber naquele primeiro momento, mas na hora que eu for olhar lá antes, que aula que teria, como é que seria, eu vou conseguir perceber, olha aqui. Estou entendendo que todas as vezes que a gente tinha um planejamento, a gente tinha uma programação, que saiu daquela programação, ele se desorganiza. É por quê? Porque era uma programação que estava prevista, e ele, na hora que chegou, já cheio de expectativa para aquilo ser realizado, ele não conseguiu se reorganizar, porque ele tem uma inflexibilidade, e aí ele se desorganizou. Então, vou entender isso que aconteceu, né? E aí, então, o que acontece antes? O comportamento em si é o que ela faz, o que ela diz. Não é uma coisa que fala, é um comportamento. Tem crianças que falam, você é muito chata, eu não gosto de você, eu vou bater em todo mundo, vou falar com a minha mãe que vocês estão mexendo comigo, né? Isso é um comportamento. Fala também é um comportamento. Na hora que começa a fazer atividade que não dá conta, aqui nessa sala ninguém gosta de mim, eu vou contar para minha mãe que ninguém gosta de mim, então, e ele continua fazendo, mas ele xinga. Essas coisas que ele fala é um comportamento, né? E é importante descrever essa ação, e aí aquilo que eu estou falando, a gente vai descrever a ação. Eu não vou ficar ali analisando o que aconteceu. Eu vou descrever a ação, bem sem nenhum julgamento, né? De forma clara, objetiva, sem julgamento. Por exemplo, ele chutou a cadeira, ele grita alto, ele sai da sala, ele xinga os colegas, ele briga com a professora, né? Ele rasga o papel. Então, são essas coisas. Eu vou descrever o comportamento sem ficar falando. Ele não tem respeito com a professora, ele grita, ele xinga a professora. Não, vou falar que ele grita a professora. Pronto, ele grita com a professora. Pronto. Né? E a consequência, qual que foi o efeito, a ação da criança, o que a ação da criança tem sobre o ambiente?
As consequências podem ser positivas ou negativas para a criança, né? Influenciando a repetição ou não do comportamento. Se ele rasga a folha e sai, a tendência é, toda vez que ele não quiser fazer atividade, ele vai rasgar a folha e ele vai sair. Se ele rasga a folha e ganha outra, qual que é a tendência, gente? Rasgou uma, ganhou outra. Rasgou outra. A gente vai emendar ali, vai colar. Rasgou de novo. Não, você vai copiar tudo, né? Qual que é a tendência? É ele parar de rasgar a folha. Porque ele está rasgando as folhas, mas ele está precisando fazer atividade, então ele vai parar de rasgar a folha. Mas aí, quando eu falo isso, você fala assim, gente, mas ele não dá conta, Luciano, como que é isso? Ele não dá conta de folha e tal. Eu estou falando aqui de uma forma muito geral, né? E a gente tem que pensar o seguinte, aquela atividade que eu estou proporcionando, que eu estou solicitando, é uma atividade que está dentro da condição dele de realização? Ele dá conta de atividade na folha? Ele dá conta de uma folha cheia de coisas? Ou eu estou dando uma folha com uma atividade que já está pensada e foi planejada dentro da condição dele de realização? Ele ainda não deu conta de trabalhar a questão de letras e números na folha. Eu estou trabalhando com as crianças aqui a letra inicial do nome, está todo mundo fazendo traçado e tudo, e eu já trouxe para ele aqui as letras móveis, e mesmo assim eu entrego letra e ele joga fora, ele não quer saber da letra. Então, eu tenho que pensar isso. Se a atividade que eu estou, né, oferecendo para esse estudante, se ela está de acordo com a condição dele de realizar. Né? Porque, às vezes, a questão do comportamento, ela está de acordo com o quê? Com o fato daquela atividade, ela não está de acordo com a sua condição de realização. Certo isso, gente? Deu para entender essa parte? E aí, a gente vai observar e vai medir. Então, eu já falei isso, né? Eu vou fazer o quê? Uma avaliação funcional para que eu possa planejar o que vai acontecer. Então, eu vou falar onde que aconteceu? Dentro da sala de aula? No parquinho? Foi no recreio? Quando? No início do recreio, na hora que ele foi tentar brincar com os colegas, ou foi na sala de aula, no momento que tem a troca da professora de projeto, né, a professora R2, não sei como é que vocês chamam aí, né? Com que frequência? Acontece todos os dias, acontece sempre quando não é a professora regente da turma, quando é a R2 que está na turma, né? Com que frequência que acontece? O que acontece antes? O que acontece depois que o comportamento ocorre? Com base nesses dados de avaliação, os próximos passos eles serão decididos, né? E aí a gente tem condição, sim, de planejar um plano de intervenção. Tá? A gente vai propor um plano. Existe um formulário que a gente... deixa eu mostrar ele aqui. Vou lá na frente mostrar o formulário. Existe um formulário que a gente usa para poder fazer esse registro. Como é que seria? Eu vou colocar aqui o nome do estudante. Lembra do ABC que eu falei com vocês? Né? O registro ABC. Então, eu venho aqui e coloco o nome do estudante. Quem que é o profissional que está observando? Às vezes o profissional é o professor, às vezes o profissional é o apoio. Tem rede que chama de atendente, tem rede que chama professor de apoio, tem rede que chama monitor. Como é que vocês chamam aí? Aqui nós temos o professor de apoio nos anos iniciais, né? E na educação infantil, o auxiliar de apoio. São pessoas que ficam mais próximas desse estudante, não é isso? É os que ficam no apoio mesmo de estar ajudando o professor dele. Normalmente, essa pessoa que fica mais pertinho desse estudante, ela tem condição de observar isso com mais detalhe. E não quer dizer que ela é sozinha responsável por essas observações, por essa anotação, não. Mas entre ela e o professor, quem às vezes consegue enxergar as coisas ali naquele momento que aconteceu foi ela. E aí esses dois vão sentar e vão trocar.
ela fala, olha, eu vi isso que aconteceu, desse jeito, foi nessa hora. Professor, mas eu observei essa outra coisa. Então, aí vocês vão anotar juntos. O que seria? Vou colocar a data. Hoje, dia 28/4. Que horas? Foi mais ou menos 1h05. Que local? No pátio da escola. O que aconteceu? Aí vou pensar ali no comportamento dele. O que foi? Ele gritou, chorou, rolou no pátio. O que aconteceu antes do comportamento? A mãe deixou ele aqui na escola. E a consequência? Ele ficou aqui fora até se acalmar. A gente deixou ele aqui fora, a gente levou ele para o parquinho e tudo, ele se acalmou. E o que ele ganhou com isso? Ele atingiu algum objetivo? E aí agora eu vou falar isso para vocês. Todo comportamento tem uma função. O que é uma função de comportamento? É o que ele vai acessar com esse comportamento, né? Então, qual que foi a função? O que ele queria com esse comportamento? Né? A gente se comporta para alcançar alguma coisa. Eu me comportei fazendo um elogio para ganhar novamente um café. Eu queria obter algo tangível. Às vezes eu me comporto desse jeito para poder ir brincar no parquinho. Às vezes eu me comporto desse jeito para quê? Para ter atenção da minha mãe. Aí a minha mãe volta e me leva embora. Então, eu estou me comportando assim, eu estou chorando, para quê? Para obter atenção. E eu vou voltar lá naquele slide anterior, onde eu vou falar aqui quais são as funções do comportamento. Então, comportamento, ele tem 4 tipos, né? Dentro da ciência, ela fala que tem 4 tipos de função. Eu faço isso para obter algo. Qual que é a função? O que eu vou obter? Eu vou obter algo tangível, isso que eu falei com vocês, assim, eu me comporto de uma determinada forma para obter um objeto. Por exemplo, ele chora para conseguir um brinquedo, ele grita, né, para conseguir que aquele professor vai lá perto dele. Então, ele está atingindo alguma coisa que ele quer. Ele chora para poder ir lá para o parquinho, então ele está obtendo algo. Uma outra função, a função da atenção. Ele se comporta para ter uma atenção positiva ou negativa. É atenção, gente. Às vezes a mãe briga, xinga, a gente fala com ele, não, você vai ficar aqui, mas conseguiu atenção. Parou e olhou para ele, deu atenção, ele conseguiu atenção de um adulto, de um colega, né? Tem menino que puxa o cabelo da coleguinha, porque ele está querendo a atenção dela. Toda hora que ele passa perto dela, ele puxa o cabelo dela. Então, ele não gosta dessa menina. É a forma que ele conseguiu de fazer para ter a atenção dela, né? Então, ele faz uma birra para ser levado para casa, para a mãe, né, para ficar junto com a mãe. Ele interrompe a aula para chamar a atenção do professor. Então, quando ele está lá e tudo, o professor está lá dando a aula, ele nem está vendo. Aí ele começa a gritar, ele começa a chorar. A professora deixa os meninos lá e vai dar uma atenção para ele. Então, ele ganhou atenção ali naquela hora. Por isso que a gente tem que observar o que acontece depois. Para fugir, para esquivar de algo. Ele se comporta para evitar uma tarefa, para uma atividade desagradável. Por exemplo, ele finge que está com dor de cabeça. Quantos que ficam lá na secretária o tempo inteiro falando, você podia ligar para minha mãe, estou passando mal. Acontece aí também, gente? Tem dia que a gente fala assim, meu Deus, podia ligar para minha mãe também, né? Faz birra para evitar a hora de dormir. Então, ele está evitando alguma coisa. Ele está evitando ter que fazer aquela atividade, ele está fazendo isso para evitar alguma coisa ali naquela hora. Ele está querendo evitar ter que dividir, né, a atenção, tá? A monitora dele, por exemplo. Então, ele está querendo... Ele não quer ir lá para o parquinho agora, ele quer ficar na biblioteca, ele gosta muito de livros. Então, os meninos saíram, vai todo mundo para o parquinho. Então, ele fala que está sentindo dor, que não está querendo ir, que está sentindo alguma coisa, só para ele poder continuar lá na biblioteca. Então, ele quer evitar, ele quer fugir daquilo. E a autoestimulação. Existe também
né, um comportamento que é para ter um retorno sensorial. Por exemplo, tem criança que, de repente, ele balança as mãozinhas. Então, tem esse comportamento de balançar, porque quando ele está balançando, ele está fazendo o quê? Ele está se autoestimulando. Né? Aquilo dali, ele está obtendo o quê? Uma autoestimulação. Ele bate palma, tem menino que pula, tem menino que corre, não é isso? Tem menino que faz fica fazendo isso, ele está se estimulando. Aquela hora que ele está fazendo isso, são comportamentos disruptivos também, e são os mais difíceis da gente manejar. Por quê? Porque, né, os estudos mostram isso, são os comportamentos mais difíceis de se manejar, porque eles fazem com que eles trazem uma autoestimulação, tem um estímulo direto já, aquele comportamento já me agrada de alguma forma, tá certo? E aí eu vou fazer com vocês aqui agora, a gente vai analisar alguns comportamentos, e a gente vai pensar, oi, Rosimara, pode falar, você levantou a mão? Esse comportamento, Não ouvi? meu filho é Por autista, favor. nível 3, Oi? e ele faz mãos, às vezes ele bate palmas, assim, comportamentos que ele está em Rosimara tá determinados picando. lugares, onde tem muitos estímulos, e ele acaba fazendo para se autorregular. E esses comportamentos também, né? São os comportamentos de autorregulação, né? E aí a gente tem que pensar isso. Ele é um comportamento de autorregulação. Então, comportamento de autorregulação, a gente tem que pensar o seguinte: ele traz um conforto para aquele estudante, né? Para aquele menino que está fazendo. Ele grita, ele bate palma, mas ele não é funcional. Por que ele não é funcional? Me pensa aí comigo. Por que ele não está funcional? Toda vez que ele bate palma dentro da sala, ele traz o quê? Ele agita a turma, ele faz um barulho, né? Então, a gente tem que pensar aos pouquinhos uma forma de ir manejando. Na hora que ele ficar assim, a gente pensar em ajudá-lo a fazer alguma outra coisa, a não ser bater palma, né? Para manejar esse comportamento, para mudar isso, tá certo? Mas é comportamento de autorregulação mesmo. Certo? Consegui te explicar, Rosimara? Sim, sim. Aí a gente tem que achar outros tipos de estímulo, né? Meu filho faz terapia ABA, né? Análise aplicada do comportamento. Então, na terapia, a gente tenta fazer com que ele vá perdendo, né? Esses comportamentos que não trazem, assim, autorregula ele, mas não traz nenhum ganho. E acaba, às vezes, desencadeando alguma outra coisa ao redor, né? Então, assim, ele faz a análise aplicada, né? Ele faz o ABA, e lá é trabalhado essa questão desses comportamentos, assim. A gente vai pensar em substituir, né? Porque a gente vai ter que ensinar ele a fazer uma outra coisa. Porque como é que a gente faz manejo de comportamento? Eu ensino para ele uma outra forma de manifestar aquilo que ele está sentindo. Pensa só, quando é que o bebê para de chorar quando ele está com fome? Quando ele consegue mostrar quando ele começa a falar pá, 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 né? Que ele começa a apontar, que ele começa a mostrar e a pedir que ele está com fome, não é isso? Aí ele vai parar de chorar. Então, a gente tem que substituir. Normalmente, quando as crianças chegam na escola, muito pequenininho, lá na educação infantil, lá na creche, que elas mordem. Quando é que normalmente eles começam a parar de morder? Tem gente da creche aí, da pré-escola? Tem? Quando que eles começam a parar de morder um ao outro, assim, normalmente? Quando eles começam a interagir ali, né? A socializar com o coleguinha, a respeitar. Não é né? isso? Quando ele começa Aceitar no a falar. toque do outro,
quando ele começa a falar. A falar, pedir o que ele quer, de alguma forma, quando ele começa a se comunicar. Se ele não dá conta de comunicar o que ele quer, seja pela fala, seja por uma atitude que ele tenha, o que normalmente eles usam? Vai lá e morde. Vai lá e puxa o cabelo. Não é isso? Aí quando ele fala, é meu, eu quero, né? Aí ele já está conseguindo manifestar aquele desejo dele de uma forma mais elaborada. Ele fez a substituição daquele comportamento primeiro ali, que era de morder, que era de puxar o cabelo, que era de bater no coleguinha, de pegar aquilo e sair correndo, e começar a pedir. Me empresta, eu quero também. Não é assim que a gente vai ensinando para eles? A gente ensina, olha, quando você quiser, pede o colega, pergunta, fala, você me empresta? Eu quero brincar também. É ou não é, gente? A gente faz manejo de comportamento sem saber o que a gente está fazendo. Tá bom? É assim que a gente vai trabalhando com os meninos que estão com comportamento disfuncional, que às vezes está lá batendo palma e tudo. Então, eu vou ensinar para ele uma outra forma. Estou percebendo, você ficou nervoso, você está ansioso? Me conta, fala para mim. Estou nervoso, eu não sei, eu estou com dificuldade, tá muita coisa para mim. Né? Aí eu vou ensinando ele algum outro jeito para se comportar, para que ele não precisa ficar batendo a palma. Vamos pensar aqui comigo, porque nós temos 10 minutinhos. A gente vai pensar aqui hoje, então, nesses 10 minutinhos, eu trouxe 3 casos, para a gente ver se a gente consegue identificar aí o que aconteceu antes, o comportamento e a consequência dele. Pode ser? Vou ler o caso e vocês vão me ajudar. Maria, ela participa das atividades do dia a dia de forma tranquila, especialmente aquelas que envolvem desenhos e jogos. Quando chega o momento de atividade de leitura e escrita, ela começa a olhar para fora da sala, por vezes ela se levanta sem permissão, saindo para beber água, para caminhar pelo corredor. A professora tenta direcioná-la várias vezes, mas Maria mostra resistência. Nesse momento, Maria vai para o pátio com a profissional de apoio. Então, qual que é o comportamento dela? Vamos começar lá pelo comportamento. Qual que é o comportamento? Ela começa a olhar para fora e sai da sala, sem permissão, né? Saindo para beber água e continua correndo. Isso, o comportamento dela, então, é sair da sala, né? Olhar para fora, então é isso que ela faz, ela sai da sala. Antes dela sair da sala, o que aconteceu? Por que ela saiu da sala? Uma fuga para a atividade? Isso daí é a função do comportamento dela. A função do comportamento dela foi de fuga. Vocês já avaliaram. Isso nem eu coloquei aqui no quadro. Então, a função foi fuga, né? Mas o que aconteceu antes foi a entrega da atividade de leitura e escrita. Isso, deu atividade de leitura e escrita, aí o que ela faz? Ela sai da sala. Quando ela sai da sala, o que acontece na hora que ela está lá fora? O que eles fazem com ela? Ela volta para a sala? Não, ela sai da sala, né, e vai com o professor apoio, né? Lá para fora, no pátio. Fica lá fora com o profissional de apoio. Então, a consequência é ela ficar lá fora com o profissional de apoio, não é isso? Sim. Ela fica lá fora com o profissional de apoio. E aí, o que é, então, a função desse comportamento? Eu acredito que ela sempre vai fazer o mesmo comportamento, porque ela conseguiu o que ela queria. Ela teve um reforço, mas não foi um reforço positivo, negativo. Ela conseguiu o que ela queria, que ela ficar fora da sala de aula. E o comportamento foi um comportamento de fuga. Não é de isso? fuga. Isso. Então, vocês estão craque, hein? Vamos para o próximo?
Vou para o próximo aí. Agora é o Pedro. Ele é um menininho de 6 anos. Ele começa o dia sem dificuldades em atividades individuais. Mas quando o professor organiza atividade em grupo, ele apresenta sinais de desconforto. Nas atividades em círculo ou nas que envolvem muita interação, ele se afasta, coloca a mão no ouvido, por vezes ele chora quando algum colega tenta se aproximar. Em alguns momentos, ele reage de forma defensiva, empurrando os colegas que tentam interagir com ele. É oportunizado por Pedro um cantinho na sala onde ele tem acesso a jogos. E quando ele consegue realizar as atividades sozinho. Certo? Então, qual que é o comportamento dele em si? O cantinho, né? Aí ele realizou os jogos aí, né? O comportamento dele é o quê? Ele se afasta, coloca as mãos nos ouvidos, né? Ele se Chora. afasta, ele se afasta, ele não consegue ficar. O comportamento que a gente está observando aí, que ele se afasta dos colegas. Não é isso? Não aceita atividade em grupo. Esse é o comportamento dele. Antes, o que acontece antes? Dele começar a afastar, dele querer empurrar os meninos e tudo. O professor organiza uma atividade em grupo, né? Então, sempre que é proposta uma atividade em grupo, o antecedente é a proposta de uma atividade em grupo. Fez a proposta da atividade em grupo, ele reage de forma a evitar os colegas. Né? Quando ele reage assim, o que é proposto para ele? A consequência. O cantinho brincar sozinho. Ele vai para o cantinho para brincar sozinho. Então, a consequência é ele ir para um espaço, um cantinho para ele poder brincar sozinho. Não é isso? Qual que é a função desse comportamento dele? O que vocês acham? De isolar. Ele está tentando atingir o quê? Ele quer atingir algo tangível, ele quer atingir um objeto, não quer? Ele não quer atingir cantinho? obtenção de objeto. Ele quer obter um objeto, ele quer obter aquele cantinho, ele quer ficar lá, ó, dentro da zona de conforto dele, não é isso? Isso. Vocês estão demais, hein? Agora vamos fazer o nosso terceiro caso para poder liberar vocês, porque senão eu vou ficando com vocês aqui o resto da noite. Agora, quem que eu tenho aqui? Eu tenho o Gabriel, de 9 anos. O Gabriel, gente, ele participa ativamente das aulas e adora atividades competitivas, gosta muito. No entanto, quando ele perde em jogos ou atividades que envolvem pontuação, ele reage de uma forma muito negativa. Chora, xinga os colegas, sai da sala. A professora tem dificuldade em redirecioná-lo após essas crises. E Gabriel permanece emocionalmente abalado pelo resto do dia, distante dos colegas. Então, qual que é o comportamento dele? O comportamento ele chora, xinga os colegas, né? Sai da sala. Chorar, xingar, sair da sala. O que aconteceu antes? Perdeu o jogo. A proposta da atividade, né? Dos jogos, atividades que envolvem pontuação. Não foi só a proposta, porque quando propõe, ele gosta. O que aconteceu antes foi que ele perdeu. Ele não aceita perder, né? Ele perdeu no jogo. Se ele tivesse ganhado, teria acontecido? Não. O problema dele não é a proposta do jogo coletivo, que ele gosta muito. O problema, esse comportamento acontece toda vez que ele perde. Depois que ele perde, o que acontece? Ele sai chorando, xinga. A professora tem dificuldade, mas pelos relatos que está aqui, a gente pode entender que ele não fica lá fora, não.
ele volta para a sala, mas ele fica afastado dos colegas, mas pelo menos ele fica ali, não é? Sim. Pelo que eu entendo aqui, ele volta para a sala, ele continua lá, mas ela não consegue ainda aproximar ele dos colegas, mas ele fica lá na sala mais afastadinho, mas ele fica, né? O que ele... Tá dando um eco, não tá? Eu já tentei aqui, não consegui descobrir o que seria esse eco, não, gente. Mais microfones abertos. Pode ser a maior quantidade, né? O que faz a consequência desse comportamento dele é ele se afastar do grupo, né? E aí vocês conseguem entender o que ele quer com esse comportamento? O que ele quer com esse comportamento quando ele chora, ele xinga e tudo? O que ele quer atingir com esse comportamento? Atenção. Atenção? Será que ele quer atenção? Ou será que ele quer obter alguma coisa? Se ele gosta só de ganhar, ele gosta de ser, né, muito visto na sala. Ele quer atenção, ele quer destaque, né? Aí ele faz isso ele é o tem melhor. destaque. E quando ele perde, aí ele fica arrasado. Fica arrasado, ele fica acabado. Aí a gente também fica assim, não fica? Só que a gente... não é... Eu também sou dessas competitivas e quando eu perco, eu fico muito acabada, mas eu não vou sair brigando. Então, assim, a ideia é essa, né, gente? A gente pensar o seguinte, comportamento. Quando a gente pensa em análise do comportamento, em manejo de comportamento, a gente só vai conseguir pensar em estratégias agora de manejo. Não vou conseguir chegar e trabalhar tudo que a gente vai chegar lá nas estratégias, nos manejos de comportamento hoje, considerando que a gente está dentro do nosso prazo. Mas a gente tem outros encontros pela frente, né? O que eu precisava de deixar claro, trabalhar com vocês assim, com entendimento, com a garantia de que vocês entendessem isso, certo? Débora, pode falar. Eu trabalho com educação física, né? Então, sim, eu tenho muito essa parte de questão de esses meninos muito competitivos, que não, aí xinga o colega. Nossa, isso acontece muito comigo. A gente tem que ter como diz, um rebolado muito grande para lidar com esse tipo de situação. Isso tem que ser trabalhado de forma muito esclarecida. E sentado com o grupo e dizer disso. Por quê? Tem uma parte... né, do nosso desenvolvimento do nosso cérebro, que ele vai falar de quê? Da nossa flexibilidade. A gente está trabalhando lá nas funções executivas. A gente ter capacidade de se replanejar, de se reorganizar. Eu entro num jogo competitivo, eu entro para quê? Para ganhar. Isso é ruim ou isso é bom? Isso é bom, porque senão eu vou ficar fazendo corpo mole. Certo? Só que eu tenho que ter uma flexibilidade para, no momento em que eu perder, eu ter recursos para conseguir lidar com essa perda e conseguir sentir o gosto, o prazer, a alegria de ter participado da brincadeira. Né? Então, tem coisas que precisam ser trabalhadas, né? Que precisam ser muito, muito discutidas, e a gente não pode deixar de vivenciar isso, né, com os meninos. Eles não podem ser tirados de jogar porque eles estão tendo esse tipo de comportamento. Porque se ele deixar de participar desse jogo, nesse momento em que ele está ali na escola, hora de aprender isso, como que vai ser a capacidade dele na vida adulta? A capacidade que ele tem, por exemplo, de viver uma frustração no relacionamento. Uma frustração no momento em que ele tinha que conseguir, ele está ali participando, por exemplo, de um processo seletivo. E ele está indo, ele passou pela primeira fase, ele passou pela segunda fase, a terceira fase, e aí ele perdeu. Adoece. Entra em depressão. Vocês conseguem perceber? Né? E é muito importante a participação dos pais nisso também. Eu tive uma situação com um aluno que eu chamei, o pai era o melhor, não adianta, só que ele chamava os meninos de fracote, que não sabia, que não sei o que, eu chamei a mãe com ele, conversei, expliquei o que estava acontecendo, porque ali é um campeonato escolar, que não sei o que lá. Ontem eu fiquei assim, super lisonjeada de encontrar a família,
e a mãe virar para ele e falar assim, o que você tem que falar para tia Débora? Ele falou assim, obrigada, tia Débora, as broncas que você me deu, valeu, eu entrei no clube, não sei das quantas, e agora ele tá jogando no clube. Mas por quê? Porque eu cobrei dele saber competir, saber, não é porque ele é bom que é só ele, o time não é só ele, time é time, tem que ter, entendeu? Eu fiquei achei muito legal isso, e eu cobro muito isso deles. Né, Débora? Quando a gente percebe isso acontecendo e essa transformação na vida dessa pessoa que está ali com você e você podendo fazer parte dessa formação. Então, tem coisas que a gente trabalha dentro de um comportamento de uma pessoa que vai fazer a diferença na vida dele enquanto ser humano. Né? Então, mediar comportamento, que a gente viu aqui hoje, a gente fica pensando em utilizar isso para tratar com recursos aí na hora de lidar com a criança com deficiência, né, com transtorno, com os autistas principalmente no dia de hoje, né, mas a gente está pensando em estratégias para poder tratar e lidar e conseguir conduzir com todos, né? Valécia também pediu aqui, levantou a mão, pode colocar, e a Gisele também. Então, boa noite, eu me chamo Valécia, sou coordenadora da Escola Municipal Deputado Isaldo dos Santos. Então, assim, é muito interessante essa fala, eu gostei muito do tema, porque realmente são coisas que a gente vivencia na escola no dia a dia, né? Todos esses tipos de situações, né? O aluno que não quer fazer nada, o aluno que fica chorando, que se recusa a fazer atividades. Então, assim, isso é muito comum, né, no nosso dia a dia. Então, esses dias eu passei por uma situação, eu tenho um aluno que ele é muito difícil. O difícil é no sentido de que ele chegou novato na nossa cidade e ele não tem, assim, ele não sabe seguir regras, limites. Então, nós estamos tendo que trabalhar com ele, né? Essa questão primeiro. Qual idade, Valécia? Ele tá com, no quarto, 10 anos. Uhum. Mas é um menino, inclusive, ele até ele foi encaminhado para o centro, né? Eu espero, né, que ele seja atendido quanto antes, devido à situação. Ele veio com um laudo para nós, assim, o laudo bastante legível, sabe? E é a avó dele que agora a avó dele pegou ele por 1 ano. E a avó contou uma situação que ele estudava em Belo Horizonte, que a mãe o deixava de fora da escola, ali ele permanecia, sabe? Então, assim, ele fala muitos palavrões, é um menino, assim, você vê que ele quer fazer as vontades e que nós aceitemos, né, as vontades dele. Então, por isso que eu falei a questão do difícil, entre aspas, nesse sentido, porque, e outra, ele está no inicial de alfabetização, ou seja, bem início, nem o alfabeto ele consegue dominar ainda, está no 4º ano. A gente tem vários contextos aí, né? Não tinha um limite, não tem o que ele se identifica aí dentro desse espaço, está cheio de elementos antecedentes aí desse comportamento que são... Sim, estrutura familiar, né? É que a gente percebe nitidamente. Então, assim, que esse menino, ele não foi trabalhado assim, ele foi trabalhado de uma forma lá, né, que parece assim, jogadinho, né? A própria avó conta muitas situações. E ele veio, a avó fala que ele tem hidrocefalia. A gente percebe que a cabecinha dele é um pouquinho menor realmente, mas a gente não tem nada constatado nesse sentido. E aí, o que acontece? Ele fica querendo... aí nós trabalhamos atividades diferenciadas com ele. Tem um professor apoio, tudo bonitinho. Mas tem dia que ele se recusa, porque ele quer fazer o que os meninos do 4º ano estão fazendo, né? Então, ele tem as atividades, tem todo um planejamento feito separadamente,
Mas, então, tipo, as atividades, quando é uma ciência, geografia, ele participa, a gente deixa, né, ele está participando, mas na hora da língua portuguesa, ele quer os textos maiores que os meninos estão, né? Então, ele tem essa mania, na hora que você falou aí de rasgar, né, o papel, dele rasgar a atividade. Né? Então, assim, ele não tá afim. Uma coisa que eu posso te pensar, assim, que eu costumo sugerir muito nesse caso o texto, ele vai receber o texto, ele recebe o mesmo texto dos demais, é importante que ele receba o texto, mas aí, dentro desse texto, você vai encontrar para mim tal e tal palavra. Né? Então, ele vai receber o texto, e naquele texto, a professora de apoio vai fazer a leitura do texto para ele, né? Então, dentro do texto, ele vai achar tal e tal palavra, então você vai achar para mim as palavras que começam com a letra A, então você vai fazer e aí a gente vai trabalhar a partir daí com ele. Sabe o que eu fiz? Porque ele não domina a letra de imprensa minúscula. E o 4º ano já está com os livros de imprensa minúscula. Né? Ele ainda está se apropriando da bastão. Então, o que eu fiz? A prefeitura aqui, ela trabalha, né? Ela dá um kit para os meninos, né? Que esse ano é da Positiva, até um kit, diga-se de passagem, muito bonito, muito colorido, né? Então, o que a gente faz, né? No caso, eu peguei o livro, os outros receberam, e eu pedi um do 1º ano para ele, porque a capa do livro é muito parecidas, né? Só muda o ano, as atividades. Então, parece que isso deu um up nele, né? Então, assim, porque a gente dá as atividades, tem várias atividades que dá para ele trabalhar. Mas quando vai no... É um caso, assim, muito delicado, que eu acho, assim, nós vamos precisar depois, de repente, até de fazer um estudo desse caso mesmo, e pensar aí nesse menino, porque essa sensação de pertencimento, né? De repente, quando ele fala que ele quer a mesma coisa dos outros, ele está nessa sala, ele está nesse espaço, de alguma forma ele chegou aí. E a gente colocar ele com os livros lá dos outros, dar uma diminuída, ele está percebendo, né? Ele está percebendo, então está sentindo parte. Eu acho que é um caso que é importante a gente, de repente, estar conversando aí, né? A Diana aí depois, a gente pensar no estudo do caso dele, para a gente conseguir conduzir, né? Aí, vou deixar você finalizar, senão eu fico te interrompendo. Você finalizar, para mais alguém que quiser falar, eu já poder fechar aqui. Eu vou fechar também, porque eu sou prolixa, eu falo demais, mas, assim, rapidamente. E tem, assim, ele quer, né? Ele quer ganhar 100 tudo e ganhar. E ganhar lá, tudo tem que estar certo dele, mesmo, né? Notando, né? O que ele tenha feito não está de acordo com a proposta. Aí, até um dia a professora falou assim para mim, Valécia, eu coloquei, né? Não estava tudo certo, mas eu acabei dando tudo, ele ficou muito feliz. Eu falei, não, a algum ponto, né? Logicamente, a gente, né, valoriza, mas a gente também, não estando de acordo, a gente também não pode, porque a criança, mesmo ela sendo, né, ela tendo algo, né, ela tem que aprender que a gente ganha e a gente perde, né? Não dá para só ficar falando que está tudo bem, porque também a gente vai estar trabalhando de forma errônea. Lá na frente ele vai querer tudo que ele conseguir, vai estar certo, né? Mas a gente valoriza muito o que ele faz, né? Esses dias levou o caderninho dele lá para me ver, né? Então, assim, a gente fala, nossa, que lindo, e ele avançou já aqui. A gente percebe o avanço nele, né? Mas então, assim, são essas questões. Foi na hora que você falou aí do perder e o ganhar, né? Tem que trabalhar. Eu falei assim, se a gente só ficar falando, não, você acertou, e tudo, também, mesmo a criança, eu, no meu ponto de vista, eu acho que tem que ter um meio termo. Aquilo que for ser elogiado, mas aquilo não. Aqui, ó, a gente vai arrumar aqui, você vai tentar fazer de novo, e
para você acertar e você vai ganhar o certo. Aí a importância da atividade ela está adequada à condição de execução do estudante. Porque se ela está dentro da condição de execução dele, ele vai ter chance de acertar, ou ele vai poder errar, porque acertar e errar faz parte. Com né? certeza. Então, se está dentro da condição de execução, a gente precisa ser verdadeiro. Né? E assim, dar atividade dentro dessa condição de execução, ela é fundamental justamente por causa disso, né? É o que eu te falo, as atividades dele, ter o planejamento separado, né? São já mesmo adaptadas a ele. Uhum. Mas ele tem que se sentir também, aí é o outro contraponto que eu faço, assim, que eu gostaria de deixar ressaltado. Ele precisa se sentir parte pertencente a essa turma, a proposta, que é a proposta da turma. Porque se ele ficar lá dentro da sala, fazendo coisas que são diferentes, ele não vai estabelecer vínculo com os meninos. E muito desse avanço, esse olhar, né, ele saber que ele faz parte, que ele pertence, por mais que ele não esteja alfabetizado ainda, a sala dele é essa, o grupo dele é esse, a professora dele, das atividades. Então, são coisas aí para a gente poder ir pensando nos nossos próximos encontros, né? Obrigada, viu, Valécia? Débora, mais alguém quer falar? Não? Boa noite. Oi, Iraci? Isso mesmo. Aqui, a fala da Valécia me chamou muita atenção. Assim, eu, como professora, né, eu ia ficar muito feliz de ouvir essa criança falar que queria aquele texto igual dos colegas. Iraci, o que eu faria? Eu sei que há uma adaptação aí no texto, que está trabalhando a letra bastão, mas se ele quer a outra, eu ia aproveitar esse momento era o meu, era a minha alegria. É a sua chance, né, Iraci? É a minha chance, eu amo trabalhar com a inclusão e as colegas que estão participando aí me conhecem e sabem que eu amo. Era essa hora, como eu queria que meus alunos me pedissem, vamos fazer isso. E dar o mesmo dos outros. Isso, dar o mesmo e mostrar a letra bastão ao mesmo tempo e fazer a comparação com a minúscula, que eu ia conseguir trazer esse menino para mim. Eu acho que estamos perdendo oportunidade com essa criança, o meu ver, Iraci. Então, nosso Deus, a hora que ela falou isso, eu falei, ai meu Deus, como eu queria estar com... Me dê para mim, entendeu? Eu amo. Isso aí, Iraci. Só a vontade, né, já abre portas. Então, só que, ó, igualzinho, ela falou que ele não sabe o alfabeto. Eu ia trabalhar, vamos circular a letrinha A. Essa aqui é a A minúscula e essa aqui é a bastão. Aqui que os nossos coleguinhas estão vendo, é a minúscula. Mas aqui, ó, eu vou te mostrar as duas. Eu ia trabalhar a letra A maiúscula e minúscula ao mesmo tempo. Eu ia depois pro B, pro C, sei lá. Eu ia recortar de revista. Era muita coisa para trabalhar aí, meu Deus. Tem coisa demais para fazer, não tem? Ah, eu amo. Isso aí. Tá bom. Gisele, obrigada, viu, Iraci, pela contribuição. Gisele? Eu sou professora, né? E aqui, da educação infantil. E na educação infantil, o que a gente mais presencia são esses casos que você colocou aí, esses exemplos, né? Da criança realmente, como é o primeiro momento dela de interação, né? O ingresso da criança na escola. Então, assim, a gente vive muito essa situação da criança não estar dentro de sala, ficar o tempo todo fora. E quando você cita aí, né, esses exemplos, o que você, assim, pauta quando a gente realmente tem essa criança? Que o professor sugeriu uma atividade, que o aluno não aceitou, e aí ele saiu correndo pela sala, sabe? Uhum. O que você pensa em relação à postura da escola, do professor em relação a essa criança? Então, é aí que a gente parou nesse ponto, a gente tem que começar daí para frente, né? O que acontece? Eu preciso de entender quando é que ele faz isso. Ele sempre faz isso?
Então, se ele faz, depois que ele fez, que ele saiu, ele já foi. Eu tenho que, verificando isso, e eu sei que sempre naquele momento, naquela mesma hora, diante de determinada atividade, ele foge. Então, antes disso, eu tenho que fazer alguma coisa. Quem tem que estar no controle, no comando, sou eu. Então, eu manejo comportamento antecedendo esse comportamento. Eu tenho que criar uma estratégia antes disso. Então, vou entregar uma atividade em folha. Vou trazer ele, vou colocar ele para poder me ajudar a entregar essa atividade em folha. Eu tenho que criar maneiras ali de, sabendo o comportamento dele, tendo previsão desse comportamento, eu vou agir antes. Eu sei que ele estressa, que ele consegue ficar pouco tempo. Ele consegue ficar aqui na sala, no máximo 20 minutos, ele precisa de sair, porque senão ele desorganiza. Então, na hora que começar a dar 15 minutos, eu já vou propor uma atividade que ele vai sair, mas que ele vai voltar aqui para cá, né? Então, aí a gente vai trabalhar depois, no segundo momento, a gente pode trabalhar em formas, em estratégias, em sugestões, de formas de como que a gente vai agir diante desses comportamentos, tá certo? Certo, e qual que é o tema, né, para a gente já estar pensando, né, junto aí com a Diane, toda a equipe, todo mundo junto, o próximo tema que dá continuidade continuidade? O módulo 2 desse. O módulo 2 de manejo comportamental. Do manejo de comportamento. Sim, eu acho que é interessante que a gente consiga seguir, né, porque os avanços, né, quando a gente aprende, isso é muito significativo para a gente que está na escola todos os dias, né? Fico feliz porque de saber que a gente pensa que, assim, às vezes acontecem umas ações dessa na escola, onde a criança precisa sair, sim, né? Hoje eu estou na vice-direção, então, assim, quando tem esses casos, eu costumo, eu mesma falar, sai um pouco, porque não tem condições dessa criança ficar alterada dentro da sala. Esse lugar que você fala, assim, de gestão, é muito bacana quando a gente vê um gestor com esse olhar. Por quê? Tem coisa que, às vezes, o professor que está lá dentro, né? A gente é professor e também já teve nesses diversos lugares, a gente fala assim, na hora que você está ali tão envolvida com aquela situação, você não consegue perceber outro jeito. Quem está lá na vice-direção, no pedagógico, né? Nesse outro lugar, às vezes está enxergando alguma coisa que está acontecendo ali no espaço que pode me dar uma dica e que vai me ajudar muito. Então, se a gente consegue, se você consegue trabalhar junto com a sua equipe, menina, você vai embora. E aí, também até para dar um alívio ao professor, porque é doído para ele sai de lá frustrado também quando ele não dá conta. Não dá conta, assim, entre aspas, porque ele não atinge o objetivo dele, né? Sim, que ele queria porque é difícil para o professor. Eu também já tive na sala de aula, muito amo a sala de aula, mas é complicado. Então, assim, eu quando te fiz essa pergunta, é até mesmo para justificar, porque o professor também se sente, às vezes, inútil, frustrado, porque ele não está conseguindo, né? Então, dar continuidade a esse tema para a gente garantir mais, né, conhecimento, para usar mais estratégias para a gente caminhar com esses alunos é muito bacana. Tá bom, então. Tá? A gente pode continuar assim, tá? Perfeito. A ideia da Giseli, ela faz parte da equipe da gestão inclusiva aqui do nosso município. É uma boa ideia da gente dar continuidade colocando as nossas práticas diárias, né, nesse módulo 2. Porque aí a gente pode estar olhando o que é os nossos acertos e também os nossos erros, para a gente estar somando mais, né? Fica interessante, sim. Tá ótimo, então. Então, a gente finaliza, né, gente? Eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui, né, sabendo que tem uma parte do grupo que está em reunião hoje, mesmo assim a gente conseguiu um número bom de pessoas. Fico feliz, né, de estar aqui com vocês. Para mim é sempre, né, uma oportunidade muito grande, é uma alegria estar participando assim das formações e de poder deixar um pouquinho da minha contribuição com vocês, né, para começar bem essa semana, uma semana curtinha, mas cheia de possibilidades aí, né? Quero agradecer, desejar uma boa noite para todos.